Agora, 1, 2, 3. Gente, é com muita honra e prazer que eu estou aqui na casa de um amigo de infância, particular, um dos melhores amigos meus, o Rildo, mais conhecido como Rildão, né? Um Rildão do futebol, da Avenida do jogo de travinha, né? A nossa amizade é muito longínqua. E o Rildão, da Associação dos Moradores do Conjunto Corte Silva, foi um dos presidentes, e se não me falha a memória, um dos mais jovens presidentes. Só que no início, na década de 80, né, nos meados da década de 80, já para o seu final, e o Rildão assumiu com proposta da juventude de construir uma relação melhor, e creio que ele vai falar um pouco disso, vai falar um pouco de associação, vai falar um pouco de amizade, vai falar um pouquinho da experiência que ele teve de construir, das construções e desconstruções que ele teve nessas experiências aí. Rildo, boa tarde. Nós estamos construindo o nosso documentário, ele vai sair dessa vez, né? E a palavra toda sua. A primeira pergunta você foi um dos presidentes mais jovens da associação, se não me falha a memória, o mais jovem, né? Depois de você veio o Roberto, filho da Dona Clara, e depois veio o Binho, se não me falha a memória, essa sequência, gente. A gente ainda está pesquisando, ok? Mas, vamos lá. Como foi a sua experiência, Rildão? Já se faz mais de 32 anos, mas você pode relatar, que eu acho que isso aí que está o elo de amizade ou inimizade, né? Vai lá. Felicitações a todos que estão assistindo aí, né, essa gravação. Agradeço ao Josué e aos amigos a gente poder falar desse período, né, dos anos 80, porque aconteceram muitas coisas na vida da gente, né? Então a associação de moradores, ela tá ligada, a nossa família também chegou aqui no início dos anos 70 no Costa Silva. A nossa família aqui, meu pai, seu Ronaldo, a Dona Maria José, eu tenho a Ellen, a minha irmã, e o Glauco, meu irmão também. Então a gente chegou aqui no início dos anos 70, época do regime militar. E já nos anos 80 teve a abertura, né, democrática, onde se incentivou muito isso. Então a associação nasce no início dos anos 80 e a gente já foi ter essa experiência, já acredito que no ano de 86, 87, que foi o nosso mandato. Então foi uma eleição democrática que houve aqui no conjunto, né? Como a gente vinha do movimento jovem, a gente já tinha uma base. Você lembra do seu opositor? Olha, nós concorremos contra a chapa do Binho. Sim. E aí nós vencemos, né? Então na nossa diretoria tinha o Mário Palheta, irmão do Marivaldo, tio do Vavo, do Careca. Tinha o Danilo, né? Tinha o Marco Aurélio, mais conhecido como Marco Cristina, né? Não está entre nós, né? E outras pessoas que eu não lembro agora, mas tinha essas pessoas na nossa diretoria. Era uma equipe muito boa, né? A gente conseguiu fazer algumas ações, né? Só que aquela história não é igual quando a gente promete e quando a gente vai, ainda mais sem recursos, né? Porque Com certeza. Não tinha cobrança de mensalidade, nada. E a gente conseguiu uma operação tapa-buraco, conseguimos organizar a festa junina, né? Eventos esportivos como aqueles torneios aconteceram, alguns aconteceram na nossa época também, né? Mas foi, como eu falo para o Josué, foi uma contribuição da gente, né, naquele período, que foi muito efervescente, né? Os anos 80 aconteceu de tudo. Então foi mais ou menos assim e toda a experiência é válida, né, Josué? Então valeu pra caramba, né, a gente ter dado a nossa contribuição. Rildo, e você sente alguma mágoa de alguém? Você sente alguma realização? A sua contribuição foi imensa aqui. Você é um cara muito querido, bastante conhecido aqui pelo pessoal, pelos antigos aqui do Conjunto Corte Silva. Olha, Josué, assim como eu fui influenciado pelos os mais velhos também, a gente deixou
uma contribuição também para aqueles que vieram depois. Então a gente é talvez bem visto porque a gente procurou, apesar da nossa brincadeira, que podem até confundir, né? Mas a gente procura deixar bons exemplos, né? Isso para os mais novos, né? Com as nossas atitudes, porque a gente pensa que não. Quem está vindo antes da gente está olhando, está se espelhando. Às vezes é um irmão seu, é um colega mais novo. E é bom a gente ter o respeito de todos, como todos têm, a maioria tem aqui. A gente não tem esse problema de ter mau exemplo dos nossos amigos. Então a gente procurou fazer sempre, acertando ou errando, mas procurou sempre fazer o melhor. Eudo, e dessa amizade que é duradoura, que você está falando, a gente está falando algo aqui, cara, de mais ou menos 32 anos, né? É muito tempo. Meu filho tem 32 anos, eu já estava até saindo do conjunto. Isso mesmo. Tá? Quando ele nasceu, eu morava aqui na periferia do Costa Silva, mas nunca perdi meus laços aqui com o conjunto. O que você tem a dizer para nós? Nós estamos construindo esse documentário e com muita gratidão eu estou te entrevistando, né? E graças a Deus eu tenho ainda uma amizade, gosto muito de você, você sabe disso. Gostaria que você falasse um pouquinho dessa amizade que foi construída não só, né, com a Associação dos Moradores, que nós ganhamos uma eleição, né? Eu não participei diretamente da eleição, mas participei com você do movimento jovem. Nós construímos um movimento jovem aqui, que a ideia era aquela ideologia romântica, né? Do futebol, das festas. Me fale um pouquinho aí desses encontros que você sabe que a gente está se revendo e cada vez mais aumenta o número de ex-moradores, de colegas nossos da época, da nossa geração, da geração inclusive que está na nossa frente. A gente se reuniu agora na época do Círio, tive lá, fiz umas entrevistas, né, que vai abrir inclusive esse documentário nosso. Aí, fale um pouquinho dessas amizades aí. Olha, Josué, aqui a gente é privilegiado, né? Nós somos privilegiados, porque a gente passou um tempo juntos, né? Mas aí não tem aquela coisa da gente ficar a vida inteira naquele, né? Assim como depois tu já teve amizade mais próxima com outros colegas. Então isso que é legal, né? A gente está um tempo junto construindo o movimento jovem, depois a gente vai construir outra coisa com outro amigo. Já na parte esportiva, né? Cada um na sua área, né? Mas o importante é que aqui a gente poderia ter toda essa gama de amizade, né? A hora que a gente precisasse de estar próximo mais de um ou de outro, né? Isso que é legal. Então eu fico com uma palavra que um colega já falecido, que é o Paulo, que chamava de Paulo Choco, né? Uma vez eu encontrei com ele, nem eu nem ele não morávamos mais aqui. Mas eu disse, e aí, rapaz, a conversa era no Costa Silva. E aí, Paulo, tudo bem? E o Costa Silva, né? Ele dizia, cara, muito bom, porque lá a gente teve vários pais, várias mães, né? Porque como os pais dos nossos amigos, todos eram conhecidos, né? E às vezes a gente estava com acontecia alguma coisa, tinha sempre alguém para olhar por nós. Então aqui, aí ele falou que eu concordo, que é uma grande família, uma comunidade, né? Na realidade aqui o Costa Silva foi uma grande comunidade. E a gente teve o privilégio de até hoje não se desligar do Costa Silva, né? Qual é o exemplo que você dá para essa juventude aí, para ter uma amizade tão duradoura? Amizades, né, cara? Que são... Olha, o que eu sinto falta hoje para a juventude aqui do Costa Silva é a falta de espaço, né? Naquele tempo a gente tinha um espaço que era emprestado aqui dos Correios, né? Tinha aqui a Avenida Eca, até a Avenida ela está impossibilitada hoje em dia, não é mais permitido eles brincarem, jogarem. O colégio parece que é permitido, né? Tem projeto que permite que vai jogar vôlei, continua essa permissão aí, só que eles não acessam, hoje é o jovem que não acessa lá o Jarra Passarinho, né? A escola, porque o conjunto deveria ter seu espaço de lazer. Então isso que eu sinto, para os jovens se integrar mais, falta esse espaço, né? Que hoje a gente não tem mais como tínhamos na época. Quer dar agora considerações finais, quer dar algum recado?
Olha, com certeza, eu queria deixar um recado da vida inteira, né? Porque eu estou aqui, olha, nós estamos em 2020 nessa pandemia e nós estamos falando aqui do conjunto, né? Minha mãe ainda está aqui, viva, né? Graças a Deus. A gente enfrentando essa pandemia, perdemos amigos, pessoas no mundo todo. Mas está aí, nós estamos aqui no Costa Silva podendo fazer esse relato, né? Então, a minha consideração final é essa, Costa Silva sempre, né? Por mais que a gente não queira, o Costa Silva está presente. Muito obrigado, meu amigo. Tá? E até a próxima.